E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Esquilo, gente. E bem, hoje eu tenho bastante notícia para trazer do resumo do fim de semana. Eu juro que eu tava pensando em só comentar sobre o Super Bowl 58, né? Porque tem tanta coisa, mas acabei reparando que teve muito mais coisa importante que aconteceu nesse fim de semana. Por exemplo, eu já posso comentar uma coisa rapidinho que já posso eliminar, que eu quero falar que temos finalmente uma equipe que vai ser capaz de acabar com a dinastia do Bayern de Munique. Sim, eu tô falando do Leverkusen ou Neverkusen. Finalmente vai ganhar seu título, a não ser que uma zica inacreditável aconteça como na temporada passada, que o Dortmund conseguiu perder na última rodada. Mas olhando assim, me parece que vai ser difícil de se acontecer, porque o Leverkusen do Xabi Alonso é imbatível mesmo. Porque eles conseguiram vencer de 3-0 do Bayern de Munique. Caraca, que loucura. Literalmente os caras jogando em casa conseguiram massacrar o Leverkusen e abrir uma vantagem enorme e muito importante para disparar na liderança da Bundesliga. Mas eu só queria comentar isso rapidinho. Mas, então, o que teve mais de coisas mais malucas que aconteceram também? A gente pode falar da Copa da Ásia, sim, bizarro, e a Copa da África também, junto com o Super Bowl, obviamente. Ah, bem, você vê que a gente poderia falar que finalmente o Corinthians acabou com sua zica, né, de 5 derrotas seguidas. Finalmente o Corinthians venceu e saiu da zona do rebaixamento, porque enfrentou também outro time que tá brigando para não cair, que é a Portuguesa. E o Corinthians venceu mesmo com polêmica, porque, né, o primeiro gol foi bizarro, de pênalti, um pênalti muito mandrake, diga-se de passagem. Mas o Corinthians venceu, inclusive com mais um dia, né, mais um jogo que o Yuri Alberto também marcou gol. Então, eu já falei que o problema não é o Yuri Alberto não, hein, gente. O Yuri Alberto sabe blocar. Só que ele só tá numa fase péssima, mas pelo menos ele está aí. Já são 2 jogos, já tá marcando gol, já tá bom já. Mas é isso, então, bora lá comentar as Copas da Ásia, da África e obviamente falar do Super Bowl. Então, vamos nessa. Eu vou começar primeiro falando sobre a Copa da Ásia, porque aconteceu sábado, enquanto o jogo da Copa da África aconteceu, né, em domingo. Então, eu vou comentar sobre o jogo da Copa da Ásia, a grande final, que inclusive aconteceu no Catar, e a equipe da casa, isso mesmo, o Catar, que foi eliminado com lanterna na última Copa do Mundo, jogando em casa, conseguiu conquistar o bicampeonato. Sim, não tô brincando, o Catar tinha ganhado a edição anterior da Copa da Ásia e eles conseguiram manter o título para essa edição jogando em casa, e foi uma loucura. Lembrando que o Catar até que passou com certa facilidade na fase de grupos, depois no mata-mata também foi até muito bem. Na semifinal, que inclusive foi uma disputa até um pouco complicada, porque enfrentou o Irã, que derrotou uma das equipes mais favoritas que eu acreditava que podia vencer, que era o Japão, né? O Japão perdeu pro Irã nas quartas finais, chegou a enfrentar a semifinal, ganhou por 3-2, e por outro lado, da outra chave, tivemos a Jordânia. Que eu não entendo como que isso aconteceu, porque a Jordânia praticamente foi a primeira vez que a Jordânia chegou tão longe numa fase de final da Copa da Ásia. Eles conseguiram derrotar a Coreia do Sul, cara. A Coreia do Sul com som, cara. A Coreia do Sul que inclusive eliminou equipes muito bravas, como a Austrália e a Arábia Saudita, velho. E aí perderam para a Jordânia por 2-0. Mal triste, meu Deus do céu. Mas chegamos na fase final aqui, e o Catar simplesmente com literalmente um estádio inteiro lotado, torcendo para eles, venceram por 3-1 e com incríveis 3 gols de pênaltis, que foi cobrado pelo mesmo jogador, tá? Inclusive em um gol dos pênaltis ele fez uma comemoração fantástica, porque ele simplesmente faz um truque de mágica. Mas o problema é que depois a câmera meio que fez em câmera lenta para mostrar a comemoração, aí meio que estragou a mágica que ele fez. Mas de qualquer maneira foi sensacional a comemoração que ele fez, mas ao mesmo tempo um pouco estranho, porque praticamente ele fez 3 gols, tudo de pênalti. Então praticamente, sei lá, parecia que
o jogo foi facilitado pro Qatar, mas os pênaltis aconteceram mesmo. Pelo que eu ouvi, os 3 pênaltis simplesmente foram lances que eram indiscutíveis. E aí, pelo menos a Jordânia fez um gol com o Hassan Al-Naimad. Mas ficou só nisso mesmo. O Qatar, parabéns pro Qatar, inacreditável, um time desse que conseguiu ficar no último da última Copa do Mundo e aí consegue ganhar a Copa da Ásia, jogando em casa. Vamos então agora para a Copa da África. Pelo menos a disputa foi entre 2 times fortes do continente. Sabendo que pelo menos a África tivemos outras equipes que poderiam ser contadas como favoritos, como por exemplo o Senegal, que tinha o Mané jogando, que era o atual campeão também. Você tinha o Marrocos, nosso semifinalista da última Copa do Mundo. Você tinha o Egito, que é o maior campeão, mas o problema é que depois do Egito meio que as chances caíram de ser campeão, porque o Salah se machucou. E lembrando que o Egito na última edição perdeu para o Senegal na final. Mas dá para acreditar que era uma grande equipe. Também tinha algumas seleções que também poderiam ser muito boas, por exemplo Camarões, África do Sul, que foi na verdade uma seleção que foi inacreditavelmente chegou numa semifinal. Olha isso, África do Sul. Dá pra acreditar? A última vez que eu ouvi falar de África do Sul em uma competição muito importante foi só na Copa do Mundo de 2010. De lá pra cá parece que não fez mais nada, mas chegou numa semifinal. E inclusive terminou como terceiro colocado. Então, parabéns pra África do Sul. Loucura. Mas assim, tivemos todas as equipes que poderiam ser favoritas como campeões e não chegaram nem perto disso. Mas pelo menos tivemos uma disputa interessante que foi Nigéria e a Costa do Marfim. E a Costa do Marfim, a mesma coisa do Qatar, literalmente estava decidindo o título em casa. Então, literalmente o estádio lotado. Assim, até que tivemos vários torcedores na Nigéria, inclusive eu estou usando a camisa da Nigéria. Mas, obviamente, a torcida estava toda inteira para a Costa do Marfim. E a Costa do Marfim conseguiu fazer história, inclusive com até o Drogba lá na cadeira VIP assistindo a partida. Então praticamente a Costa do Marfim inacreditavelmente conseguiu fazer uma virada em cima da Nigéria, que tinha Osimhen, vários jogadores fantásticos que atuam lá na Europa, mas simplesmente o Haller, o homem que teve que lutar contra o câncer ano passado, conseguiu se superar, voltou aos gramados e praticamente fez o gol do título. Sim, ele praticamente fez o gol do título e da virada para a Costa do Marfim vencer esse jogo. Lembrando que a Nigéria começou mesmo fazendo um gol no primeiro tempo com um gol de cabeça. Aí depois a Costa do Marfim também empatou com quase a mesma jogada de cabeça também, vindo de um escanteio. E depois o Haller aproveitou um cruzamento e colocou de biquinho, Ele meio que conseguiu desviar com o biquinho da chuteira pro fundo do gol. E a Costa do Marfim conseguiu ganhar seu terceiro título, O seu terceiro título da Copa da África. O primeiro, se eu não estiver enganado, aconteceu nos anos 80. O segundo aconteceu em 2015, praticamente 2 anos depois que o Drogba se aposentou da seleção e a seleção da Costa do Marfim conseguiu vencer. É inacreditável, o Drogba, como jogador da Costa do Marfim, nunca conseguiu vencer uma Copa da África, mas conseguiu levar a seleção para a Copa do Mundo. Mas ganhar uma Copa da África, nunca. Só que aí o time ganhou em 2015 e agora em 2023 ganhando com o Haller praticamente fazendo história. Cara, que sensacional. Essa é uma história de superação, um herói, literalmente já se tornou praticamente um herói mesmo da nação da Costa do Marfim. E ele vai ser muito celebrado quando voltar. Vamos ver como vai ser o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que nessa atual temporada não está muito melhor em comparação com a temporada passada, mas pelo menos o time tá no mata-mata da Champions. Inclusive, a Champions volta essa semana, meus amigos. Então, fiquem ligados que obviamente vai ter resumo sobre isso. E bem, finalmente chegamos aqui na parte final desse vídeo, que é obviamente falar sobre a final do Super Bowl 58, que aconteceu às 8h30 da noite e terminou praticamente a 1h da madrugada, porque vocês sabem que no meio disso tem um show do intervalo que estende muito mais ainda o que é o Super Bowl, que é praticamente um show à parte do que os Estados Unidos fazem. Inclusive também porque os comerciais que aparecem no meio também são caros pra caramba, só pra aparecer na TV também.
por volta de 2 minutos, 1 minuto e meio. A maioria das vezes assim. Quem sabe até estender até 3 minutos no máximo, mas é sempre uma parte que os Estados Unidos adoram fazer como se fosse um show, para ser fantástico e mostrar que os Estados Unidos é gigante. Inclusive essa final aconteceu lá em Las Vegas, né? Já que é a cidade dos ricos, né? Ou do azar, podemos dizer. Mas aconteceu, então o nosso grande final aqui, né? O atual campeão Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers, que não ganhavam o título desde os anos 90. Eu acho que a última vez foi em 94, se eu não estiver enganado. E a última vez que eles chegaram numa final, eles perderam para exatamente essa mesma equipe, o Kansas City Chiefs. Mas tá aí, né? O Chiefs venceu mais uma vez com um placar de 25-22, com um final eletrizante, muito tenso. Lembrando que o primeiro tempo estava muito amarrado, estava muito complicado de acontecer. Uma jogada espetacular, inclusive o primeiro quarto terminou 0-0, né? Só que aí o jogo começou pra valer mesmo só no segundo quarto, quando o San Francisco 49ers começou marcando os seus primeiros pontos, que foram um chute de field goal. E aí depois tivemos até um touchdown na partida, que foi até uma jogada espetacular, e eu quase perdi minha cabeça tentando imaginar como que isso aconteceu com tanta facilidade, né? Mas tava aí, né? O Chiefs que tava atrás, com 10 pontos atrás, né? Chiefs estavam perdendo por 10 pontos de diferença, e eles precisavam virar essa partida para uma loucura, né? Primeiro que o Chiefs, seu primeiro ponto só aconteceu mesmo também só chutando um field goal, e o Chiefs só começou a jogar de verdade só no terceiro quarto, que inclusive teve teve touchdown e também um chute do field goal também. Então praticamente foi a partir daqui que foi a virada de chave para o time do Chiefs começar a tentar ganhar o bicampeonato, que não acontecia desde a temporada 2003-2004, 2004-2005, com aquele time histórico do New England Patriots, do Tom Brady como quarterback, né? Então não sabe que o Tom Brady é praticamente o maior vencedor do Super Bowl da história, né? Com 7 títulos. Muita loucura. E, né, o Kansas City Chiefs agora com uma nova lenda, né, do esporte, o Patrick Mahomes, conseguiu liderar a equipe de novo para uma vitória e uma virada espetacular, né? Mas lembrando que o jogo ainda teve o quarto tempo que foi muito mais amarrado mesmo. Só praticamente o San Francisco 49ers ainda teve mais um touchdown muito louco, que colocou eles na frente da partida. Só que aí o Chiefs conseguiu fazer um chute para empatar a partida nos últimos finais, e o jogo foi para prorrogação, que inclusive na história do Super Bowl, esse aqui é o segundo jogo que vai para uma prorrogação. E praticamente a prorrogação também aconteceu loucuras. O 49ers, que recebeu a bola para atacar, conseguiu fazer seus pontinhos, só que os pontinhos só foram acontecer por um chute de field goal. Lembrando que o time até que chegou bem perto também de fazer o touchdown, só que não aconteceu, e aí eles foram forçados a fazer um chute pro field goal, marcaram 3 pontos e ficaram na frente de novo, né? Bem, faltando 7 minutos mais ou menos, o Kansas City Chiefs tendo que marcar de qualquer jeito, né? Porque se eles não marcassem, praticamente era a vitória do 49ers. Então eles foram para ataque, quase deu ruim em uma das segundas jogadas aqui, mas conseguiram, com o Mahomes até correndo bastante. Inclusive foi uma partida que ele arremessou pra caramba, mas também teve que correr bastante, o que é muito raro disso acontecer do Mahomes nessa pós-temporada. Mas ele praticamente teve que correr bastante, correu muito bem e foi muito importante para chegar até no último segundos, literalmente faltando mais ou menos 3 segundos para acabar o jogo. Ele conseguiu fazer um arremesso pro touchdown e praticamente encerrar e conquistar mais um título na carreira dele e mais um MVP das finais, hein? São 3 títulos e 3 MVPs pro Patrick Mahomes, né? Literalmente uma lenda deste esporte atualmente. Não sei se ele vai chegar tão longe como o tal Tom Brady, né? Porque o time tem que ser muito consistente, mas
a equipe está conseguindo fazer uma loucura aqui. Se eu não estiver enganado, na história da NFL nunca teve um time que conseguiu ganhar 3 títulos seguidos. Vamos ver como vai ser a temporada que vem, se esses times têm todo esse gasto para fazer mais, né? A gente já sabe que é simplesmente uma das equipes mais fortes, uma das maiores dinastias desse esporte que já se viu. Mas então, é isso. Espero que tenham gostado. Praticamente um resumo bem gigante aqui dessas 3 competições. Obviamente o destaque vai para o Super Bowl, que é maravilhoso, que acabei esquecendo que, né, como eu já falei, o show no intervalo, como ele é uma parte muito gigante, no meio eles sempre vão chamar um grande artista, né? E dessa vez eles chamaram o Usher, que eu fiquei até surpreso quando aconteceu praticamente algumas partidas no mata-mata, né, nos playoffs da NFL, que ele falou que o Usher vai apresentar o show do intervalo. Eu falei, caraca, o Usher já faz tanto tempo que eu não vejo ele aparecer para fazer um show da vida. E ele apareceu, foi um show bem interessante que ele fez, né, eu até que gostei, mas eu tava muito mais interessado mesmo no jogo do que no próprio show que aconteceu, mas que foi um baita jogo. As defesas jogando pra caramba no primeiro tempo, né? Obviamente. Só que aí já no segundo tempo as equipes já começaram a cansar e já prevaleceu qual seria a equipe mais forte. E prevaleceu aquele que já é veterano em finais. Aí, né? É o Chiefs. 4º título na história deles e 3 títulos em 5 anos, tá? Então, algo espetacular dessa equipe mesmo nessas temporadas da NFL. Então é isso, gente. Falou!